Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! Os raios dourados do sol da tarde iluminavam o quarto, entrando timidamente pelas cortinas rendadas. Eu estava ali, parada em frente à janela, com a leve brisa acariciando meu rosto. Meu reflexo no vidro mostrava um vestido branco de linho, simples, mas com um toque de elegância, o tipo de roupa que abraça o corpo sem ser reveladora. Meus pés descalços sobre o chão de madeira polida sentiam-se frios, contrastando com o calor que subia pela minha pele. João estava atrás de mim. Sua presença era inconfundível, o perfume amadeirado com notas cítricas preenchia o ar. Senti seu olhar percorrendo cada centímetro do meu corpo, atento aos detalhes, o caimento do vestido na minha cintura, meu cabelo levemente despenteado caindo sobre os ombros. Ele não disse nada. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o leve rangido do chão quando ele deu um passo em minha direção. Seu reflexo apareceu atrás do meu na janela, suas mãos estavam prestes a me tocar, mas hesitaram, como se esse gesto fosse uma linha que ele não deveria cruzar. O ar entre nós ficou tenso, como uma corda prestes a se romper. Sofia, sua voz era baixa, quase um sussurro. Tem certeza de que é isso o que você quer? Fechei os olhos por um instante, tentando silenciar o turbilhão dentro de mim. A voz dele tinha um poder sobre mim que eu não conseguia explicar. Quando abri os olhos, meu reflexo me devolveu uma imagem que eu não reconhecia, uma mulher presa entre o desejo e a culpa, prestes a dar um passo que mudaria tudo. A história começou muito antes, quando decidi visitar minha mãe em sua casa perto de Aveiro. Meu relacionamento com Rafael, meu companheiro, parecia perfeito, 3 anos de estabilidade, confiança e respeito mútuo. Mas naquele verão, nossas rotinas nos levaram a uma leve monotonia, e decidimos passar alguns dias separados para espairecer. Rafael foi para o Gerês com seus amigos, enquanto eu pegava o trem para a pequena vila costeira onde minha mãe vivia. A viagem foi tranquila, mas, ao chegar à estação, senti algo diferente no ar, uma mudança que eu não conseguia identificar, mas que logo descobriria. Minha mãe, Catarina, me recebeu com sua habitual alegria, me abraçando forte e falando sobre todas as coisas que tinha feito na minha ausência. Mas ela não estava sozinha. João, seu amigo de longa data e sócio no negócio de exportação de vinhos, estava com ela. João tinha algo magnético, algo que eu não lembrava de ter notado antes nas poucas vezes que o tinha visto. Era um homem de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos bem penteados, uma barba cuidadosamente aparada e uma postura confiante que preenchia qualquer espaço. Seu sorriso era gentil, mas havia algo em seu olhar que parecia atravessar minha alma. O primeiro dia passou sem grandes acontecimentos. Conversamos, jantamos juntos, e me senti confortável em casa. Contudo, durante o jantar, sempre que João dizia algo, minha atenção se voltava para ele sem que eu pudesse evitar. Sua voz grave e pausada parecia me hipnotizar, e seus gestos eram sempre elegantes. No dia seguinte, enquanto ajudava minha mãe no jardim, João apareceu com uma bandeja de limonada. Sua roupa, uma camisa de linho bege e calças de algodão claras, parecia saída de uma revista de estilo. Ele me ofereceu um copo, e nossas mãos se tocaram brevemente. Obrigada, disse eu, tentando manter a voz neutra. Não há de quê, respondeu com um leve sorriso, mas seus olhos mantiveram um contato visual que fez o calor subir pelo meu pescoço. Mais tarde, naquela tarde, minha mãe nos deixou sozinhos em casa enquanto ia visitar uma amiga. Decidi ficar na varanda, lendo um livro, enquanto o sol começava a se pôr. João saiu com uma taça de vinho na mão e sentou-se à minha frente. Você sempre gosta de romances? Perguntou, apontando para o meu livro. Às vezes.
Gosto de me perder em outras histórias, respondi. E se, em vez de lê-las, você as vivesse? O tom dele tinha uma nuance que eu não podia ignorar. Fiquei em silêncio, sem saber o que responder. Havia algo em sua voz, na forma como suas palavras pareciam carregadas de duplo sentido, que fazia meu coração bater mais rápido. Naquela noite, depois do breve encontro na varanda, não consegui dormir bem. Minha mente estava inundada de pensamentos contraditórios. João parecia tão seguro de si, tão diferente de Rafael, cuja calma e estabilidade sempre foram suas melhores características. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação pregando peças. Afinal, o que poderia significar uma simples conversa? Na manhã seguinte, minha mãe acordou cedo para ir ao mercado. Como sempre, estava cheia de energia e bom humor. João e eu ficamos sozinhos em casa. Decidi aproveitar o dia para caminhar pelo caminho que levava à praia. A brisa salgada do Atlântico sempre conseguia me acalmar, e aquele dia não foi exceção. Enquanto caminhava descalça pela areia, ouvi passos atrás de mim. Ao me virar, vi João se aproximando, vestido com uma camisa branca de linho e calças leves que pareciam feitas para o verão. Parece que tivemos a mesma ideia, disse ele com um sorriso. É difícil resistir a este lugar, respondi, tentando soar casual. Caminhamos juntos pela orla, falando sobre assuntos triviais, o clima, a vila, seu negócio de vinhos. No entanto, toda vez que nossos olhares se cruzavam, sentia uma tensão que não podia ignorar. Era como se o ar entre nós estivesse carregado de algo invisível, algo impossível de ignorar. Depois da nossa caminhada, voltamos para casa exatamente no momento em que minha mãe retornava do mercado. João se ofereceu para ajudá-la a guardar as compras, e eu fui para o meu quarto descansar. Enquanto tirava os sapatos e prendia o cabelo em um coque desajeitado, me peguei pensando nele novamente. Sua maneira de falar, sua postura, até mesmo o jeito como suas mãos se moviam com tanta segurança. Naquela noite, minha mãe sugeriu que jantássemos na varanda, aproveitando o ar fresco. João se ofereceu para abrir uma garrafa de vinho tinto que, segundo ele, era uma das suas melhores seleções. Enquanto servia as taças, seus olhos encontraram os meus, e por um momento o tempo pareceu parar. Você gosta de vinho? Perguntou ele, estendendo-me a taça. Não sou uma especialista, mas gosto de experimentar coisas novas, respondi. Então espero que isso te surpreenda, disse ele com um sorriso que parecia ter um significado oculto. Durante o jantar, o ambiente foi descontraído. Minha mãe e João compartilharam histórias de viagens, anedotas engraçadas e planos para expandir o negócio de vinhos. Eu ouvia, mas minha mente continuava presa a pequenos detalhes, como João segurava a taça, como se inclinava ligeiramente para frente quando falava, como se cada palavra fosse importante. Mais tarde, naquela noite, depois que minha mãe foi dormir, decidi ficar na varanda para aproveitar o silêncio. João apareceu pouco depois com outra taça de vinho na mão. Te incômodo se ficar aqui? Perguntou ele. Claro que não, respondi, embora meu coração tivesse começado a bater mais rápido. Sentamo-nos em silêncio por alguns instantes, olhando para as estrelas. A noite estava quente, mas uma brisa suave tornava o clima agradável. Às vezes me pergunto como seria viver num lugar como este o tempo todo, comentei, quebrando o silêncio. Tranquilo, mas também solitário, respondeu ele. Virei meu rosto para ele, intrigada pelo tom de sua voz. Seus olhos estavam fixos no horizonte, mas sua expressão era mais suave, quase melancólica. Você se sente sozinho? Perguntei antes que pudesse me controlar. João voltou a olhar para mim, e pela primeira vez percebi algo diferente em seus olhos. Não era só confiança,
havia uma vulnerabilidade que eu não esperava. Às vezes, admitiu, tomando um gole de seu vinho. A conversa tomou um rumo mais pessoal. João falou sobre os desafios de seu trabalho, os relacionamentos que havia tido e perdido, e as coisas que desejava mudar em sua vida. Eu também compartilhei minhas próprias inseguranças, como às vezes sentia que minha vida com Rafael, embora estável, carecia de algo que eu não conseguia nomear. Conforme conversávamos, a distância entre nós parecia desaparecer. Quando finalmente nos levantamos para voltar para dentro, seus dedos roçaram nos meus ao pegar minha taça. Foi um toque leve, quase acidental, mas a eletricidade que senti foi inegável. No dia seguinte, tentei me ocupar com qualquer coisa que pudesse me distrair dos pensamentos sobre João. Ajudei minha mãe na cozinha, organizei livros antigos na sala e até saí para caminhar pelo vilarejo, aproveitando a tranquilidade das ruas de pedra e os balcões floridos. Mas sempre que minha mente relaxava, a imagem dele voltava à minha cabeça com uma clareza inquietante. Naquela tarde, minha mãe mencionou que precisaria sair novamente para resolver algumas questões no vilarejo vizinho e que João ficaria em casa para terminar algumas pendências. Meu coração deu um salto ao ouvir isso. Passaríamos o restante do dia sozinhos. Quando ela saiu, encontrei João na sala. Ele estava sentado diante da mesa, revisando alguns papéis, mas ao me ver, deixou tudo de lado e me deu um sorriso caloroso. Como foi o passeio pelo vilarejo? Perguntou ele em um tom gentil. Tranquilo, como sempre, respondi, tentando soar indiferente. Este lugar tem seu charme, embora às vezes pareça pequeno demais, comentou ele, e seus olhos fixaram-se nos meus por alguns segundos a mais do que o necessário. Senti meu rosto esquentar e desviei o olhar rapidamente. Para mudar de assunto, perguntei se ele precisava de ajuda com algo. João pareceu hesitar por um instante, mas depois assentiu. Você pode me acompanhar no jardim. Quero arrumar algumas coisas na pérgola antes de sua mãe voltar. O jardim estava banhado pela luz suave do final da tarde. João se inclinou para ajustar algumas plantas trepadeiras que haviam crescido descontroladas, e eu fiquei ao lado, observando-o em silêncio. Seus movimentos eram precisos e elegantes, como se tudo o que fazia tivesse um propósito cuidadoso. Me passa aquela tesoura? Pediu ele, apontando para uma mesa próxima. Caminhei até a mesa e peguei a tesoura, mas ao entregá-la, nossas mãos se tocaram. Foi um contato breve, mas a intensidade daquele momento me deixou imóvel. João não desviou o olhar de mim. Está tudo bem? Perguntou ele em voz baixa, com um tom mais íntimo do que deveria ser. Sim, respondi rapidamente, afastando-me. Mas ele não se moveu. Sua proximidade fazia com que eu sentisse uma mistura de nervosismo e emoção. O cheiro amadeirado e cítrico de sua colônia era tão marcante que parecia me envolver completamente. Sofia, sua voz estava séria agora, se em algum momento você se sentir desconfortável, por favor, me avise. Não estou desconfortável, murmurei, embora minha respiração tivesse se acelerado ligeiramente. João sustentou meu olhar por mais um segundo antes de se afastar e continuar com sua tarefa. Mas o ambiente entre nós havia mudado. Quando a noite caiu, decidi ficar no meu quarto, achando que seria o melhor. Coloquei uma camisola simples, de algodão branco, e me sentei na cama com um livro, tentando me concentrar na leitura. Mas os pensamentos sobre João não me deixavam em paz. Batidas suaves na porta interromperam minha divagação. Posso entrar? Era a voz dele, tranquila, mas com um tom que me fez hesitar. Claro, respondi, embora minha voz tremesse um pouco. João entrou, segurando 2 xícaras de chá quente. Pensei que podíamos conversar um pouco. Se não se importar, disse ele,
sentando-se em uma cadeira em frente a mim. O ambiente era estranho, carregado de uma tensão que parecia preencher cada canto do quarto. Começamos conversando sobre temas triviais, o clima, os planos da minha mãe, até sobre o livro que eu estava tentando ler. Mas, aos poucos, as palavras seguiram outro rumo. Você é diferente, Sofia, disse ele de repente, me olhando fixamente. Não sei explicar, mas há algo em você que nunca tinha notado antes. Eu não sabia o que responder. Meu coração batia forte, e o calor subia do meu pescoço para minhas bochechas. João, eu não sei o que dizer. Ele colocou a xícara de lado e se inclinou ligeiramente em minha direção. Não precisa dizer nada, murmurou ele, a voz quase um sussurro. O momento pareceu congelar. Eu podia sentir sua proximidade, o calor de seu corpo tão perto do meu. Queria me afastar, mas algo dentro de mim não permitia. Quando finalmente nossos olhares se cruzaram, soube que aquele seria o momento que marcaria um antes e um depois na minha vida. Na manhã seguinte, quando acordei, o primeiro raio de sol atravessava as cortinas do meu quarto, enchendo-o de uma luz suave e quente. Por um breve instante, tudo parecia normal, mas essa ilusão durou pouco. Meu coração começou a bater forte ao lembrar o que havia acontecido na noite anterior. João tinha saído antes do amanhecer, me deixando sozinha em uma cama que agora parecia grande demais. Levantei-me devagar, sentindo o frio do chão nos meus pés descalços. Coloquei um vestido leve, bege, de alças finas que acariciavam meus ombros, e prendi o cabelo em um coque improvisado. Cada movimento parecia uma luta contra a culpa que me inundava. Eu sabia que o que havia acontecido era um erro, mas, ao mesmo tempo, não podia ignorar a intensidade do que sentia. Havia algo em João que despertava em mim uma emoção tão forte que era quase impossível controlar. Ao descer para a cozinha, encontrei minha mãe preparando café, cantarolando uma canção antiga. João já estava lá, sentado à mesa, folheando um jornal como se nada tivesse acontecido. Quando me viu entrar, levantou o olhar e esboçou um leve sorriso. Bom dia, disse ele calmamente. Bom dia, respondi, tentando parecer igualmente despreocupada. Sentei-me à mesa, evitando encará-lo diretamente. Minha mãe se juntou a nós, conversando animadamente sobre os planos para o dia. Eu tentava me concentrar no que ela dizia, mas, sempre que João se movia ou falava, minha atenção voltava para ele. Sofia, você quer me acompanhar ao vilarejo mais tarde? Precisamos comprar algumas coisas para a casa, perguntou João casualmente. Minha mãe, alheia a atenção entre nós, respondeu antes que eu pudesse. Ótima ideia. Estarei ocupada por aqui, então é bom você ir com João. Eu não podia recusar sem levantar suspeitas, então apenas assenti. Claro, sem problemas, disse, tentando disfarçar meu nervosismo. O caminho até o vilarejo foi silencioso no começo. João dirigia com uma calma desconcertante, enquanto eu olhava pela janela, tentando organizar meus pensamentos. Mas o silêncio entre nós não era desconfortável, parecia carregado de algo mais profundo, como se ambos estivéssemos processando o que havia acontecido. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Sofia, sei que isso não é fácil para você. Também não é para mim. Eu o encarei, surpresa pela sinceridade em sua voz. João, não sei o que estamos fazendo. Isso não está certo. Ele suspirou, como se estivesse lidando com um peso que não podia explicar. Eu sei. Mas há algo em você que não consigo ignorar. É como se você tivesse despertado algo em mim que estava adormecido há anos. As palavras dele fizeram meu coração acelerar, mas também intensificaram minha confusão. Eu queria acreditar que tudo isso era passageiro, um erro que poderia ser esquecido,
mas sabia que era mais complicado do que isso. Ao chegar ao vilarejo, tentei manter as coisas o mais normais possível. Visitamos algumas lojas, compramos o que precisávamos e tomamos um café em uma pequena varanda. As pessoas ao nosso redor riam e conversavam, alheias ao turbilhão emocional que acontecia dentro de mim. No caminho de volta para casa, João parou o carro em um mirante que dava vista para o mar. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Por que estamos parando? Perguntei, tentando soar casual. Às vezes é bom tirar um momento para refletir, respondeu ele, saindo do carro. Eu o segui, e nos apoiamos na grade do mirante, observando as ondas quebrando contra as rochas. A brisa do mar era fresca, e o som da água parecia preencher o silêncio entre nós. Sofia, disse ele de repente, virando-se para mim, eu não quero complicar a sua vida. Olhei para ele, tentando encontrar as palavras certas. Você já complicou, João. Mas não posso te culpar por algo que também foi minha decisão. Ele deu um passo em minha direção, se aproximando o suficiente para que eu pudesse sentir sua presença. Sua mão roçou a minha, e aquele pequeno gesto foi suficiente para que o ar entre nós voltasse a se encher de uma tensão inexplicável. Você não precisa dizer nada, murmurou ele, olhando diretamente nos meus olhos. Por um momento, achei que ele fosse me beijar novamente, mas, em vez disso, ele se afastou, quebrando o contato visual. Vamos voltar. Sua mãe deve estar nos esperando, disse com um tom que misturava resignação e autocontrole. Essa noite foi uma batalha com minha própria consciência. Coloquei meu camisão branco de algodão e me sentei na cama, olhando meu reflexo no espelho. Minha aparência era calma, mas meus olhos revelavam o caos interno que estava vivendo. Pensei em João, na forma como ele mexia comigo, e em como seria impossível voltar ao que era antes. Tentei me distrair lendo, mas minha mente sempre voltava àquele momento no mirante, a maneira como ele me olhava, como se enxergasse algo em mim que nem eu mesma via. Sabia que aquilo não deveria continuar, mas não tinha certeza de como parar. O dia seguinte começou como qualquer outro. Minha mãe estava ocupada na cozinha, preparando bolinhos de bacalhau para o almoço. João estava no jardim, podando algumas plantas a pedido dela. Por fora, tudo parecia normal, mas dentro de mim, as emoções estavam emaranhadas como uma corda prestes a romper. Enquanto eu arrumava a mesa, minha mãe comentou algo que fez meu coração acelerar. Amanhã vou passar o dia fora, no encontro do clube de leitura. Vocês dois vão se virar bem aqui sozinhos. Era uma frase inocente, mas para mim significava algo mais. João e eu estaríamos sozinhos novamente. Na manhã seguinte, acordei sentindo o peso da expectativa. Minha mãe saiu cedo, e fiquei sozinha com João. Tentei ocupar meu tempo limpando a casa, organizando livros e até ouvindo música, mas minha mente estava em qualquer lugar, menos no que eu fazia. Por volta do meio-dia, enquanto eu estava na sala, João apareceu na porta com uma garrafa de vinho na mão. Pensei que poderíamos compartilhar uma taça, disse ele com seu sorriso tranquilo de sempre. Não é muito cedo para isso? Respondi, tentando parecer relaxada. Nunca é cedo demais para uma boa conversa, replicou, se aproximando. Nos sentamos na varanda, sob a sombra da pérgola. A brisa do mar acariciava minha pele, mas não era suficiente para dissipar a tensão crescente entre nós. Começamos falando sobre assuntos triviais, o negócio de vinhos, o vilarejo, as histórias da minha infância. Mas logo a conversa tomou um rumo mais pessoal. Sofia, às vezes sinto que estou brincando com fogo, confessou João, girando a taça de vinho em suas mãos. Não é só você, admiti, sem coragem de olhar diretamente para ele. O ambiente mudou de repente,
como se uma tempestade invisível estivesse prestes a explodir. João colocou a taça sobre a mesa e se inclinou ligeiramente em minha direção. Eu não quero te machucar, mas também não consigo ignorar o que sinto, disse ele, com a voz quase um sussurro. Minhas mãos tremiam levemente, e meu coração batia acelerado. Parecia que o mundo tinha parado enquanto suas palavras ecoavam no ar entre nós. João, isso não é certo, murmurei, embora minha voz não tivesse firmeza. Ele se levantou e deu um passo em minha direção, seus olhos fixos nos meus. Eu sei, respondeu, e sua mão roçou na minha, enviando uma onda de calor pelo meu corpo. Mas, me diga, Sofia, se quiser que eu pare, eu paro. Queria responder, mas as palavras não saíam da minha boca. Em vez disso, me vi incapaz de desviar o olhar dele. Sua mão subiu lentamente pelo meu braço, até repousar em meu ombro. Cada toque era suave, mas carregado de uma intensidade que fazia impossível pensar com clareza. Finalmente, nossos lábios se encontraram. Foi um beijo cheio de paixão contida, como se ambos estivéssemos esperando por aquele momento a vida inteira. Minha mente gritava para que eu parasse, mas meu corpo tinha outros planos. Quando o sol começou a se pôr, finalmente nos afastamos. A luz que atravessava as folhas da pérgola fazia tudo parecer um sonho. Mas a realidade voltou rápido demais. Levantei-me apressadamente, tentando me recompor. Isso não deveria ter acontecido, disse, evitando olhar para ele. Sofia, não podemos fingir que isso não é real, respondeu ele, com a voz tranquila, mas firme. Eu não sabia o que dizer. Minha mente estava cheia de dúvidas e medos. Sabia que aquilo não podia continuar, mas ao mesmo tempo, não conseguia me imaginar longe dele. Quando minha mãe voltou mais tarde naquela noite, tentei agir normalmente. João também parecia completamente tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Mas eu não conseguia parar de pensar no que havíamos feito, no que aquilo significava. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, olhei meu reflexo no espelho. Meu cabelo estava um pouco bagunçado, e minhas bochechas ainda estavam avermelhadas. Perguntei a mim mesma como havia chegado até aquele ponto, como tinha deixado as coisas saírem tanto do controle. Enquanto me deitava, soube que tinha cruzado uma linha da qual não havia mais retorno. Na manhã seguinte ao beijo proibido, acordei com um peso no peito. A luz suave que passava pelas cortinas parecia zombar de mim, iluminando um quarto onde reinava o caos dentro de mim. Levantei-me lentamente, evitando olhar no espelho. Sabia que meu reflexo mostraria uma mulher que eu não reconheceria, dividida entre o desejo e a culpa. Ao descer para a cozinha, João já estava lá, preparando o café. A tensão entre nós era palpável, embora ele parecesse lidar com aquilo com uma calma inquietante. Seus olhos encontraram os meus por um momento, e aquele olhar disse mais do que qualquer palavra que pudéssemos dizer. Bom dia, disse ele suavemente, colocando uma xícara na minha frente. Bom dia, respondi, evitando o contato visual. A chegada da minha mãe, minutos depois, quebrou o silêncio desconfortável. Ela, como sempre, estava cheia de energia, alheia ao que havia acontecido entre nós. Tentei agir normalmente, mas cada gesto de João, cada palavra que ele dizia, parecia carregada de significados que só eu podia entender. Alguns dias depois, minha mãe sugeriu que eu voltasse para Lisboa para descansar e retomar minha rotina. Embora ela não tivesse dito diretamente, senti que tinha percebido algo estranho no meu comportamento. João não comentou nada, mas no dia da minha partida, enquanto minha mãe saía por alguns minutos, ele se aproximou no corredor. Sofia, disse ele em voz baixa, com um olhar intenso, não sei o que vai acontecer agora, mas quero que saiba que não me arrependo de nada. Quis responder,
mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Apenas assenti e me afastei antes que a situação ficasse ainda mais insuportável. Voltar para Lisboa com Rafael foi como entrar em outro mundo. Ele me recebeu com sua habitual gentileza, me abraçando com força, mas eu não conseguia retribuir o gesto com sinceridade. Cada vez que ele me olhava, parecia enxergar através de mim, embora não soubesse a verdade. Não consegui sustentar a mentira por muito tempo. Uma noite, enquanto jantávamos, Rafael mencionou que tinha me achado distante. "Está tudo bem, Sofia?" perguntou, colocando o garfo no prato. Senti o ar sumir dos meus pulmões. Sabia que não podia continuar escondendo. "Rafael, precisamos conversar", disse com a voz trêmula. Contei tudo. Cada palavra parecia uma faca que o feria, mas eu sabia que ele merecia saber a verdade. Quando terminei, seu rosto estava pálido, e seus olhos refletiam uma mistura de dor e decepção. "Por quê?" perguntou finalmente, com a voz quebrada. "O que te faltava?" Eu não soube o que responder. Era impossível explicar algo que nem eu mesma entendia completamente. Rafael se levantou da mesa e saiu do quarto sem dizer mais nada. Aquela foi a última vez que o vi. Na manhã seguinte, ele deixou uma nota dizendo que precisava de tempo para pensar e que seria melhor se eu saísse do apartamento temporariamente. Depois de sair do apartamento, fiquei na casa de uma amiga por algumas semanas. João e eu mantivemos contato, embora cada conversa estivesse carregada de incertezas. Finalmente, decidi me encontrar com ele para conversar sobre nosso futuro. Nos encontramos em um pequeno café perto da casa dele. Quando o vi, senti uma mistura de alívio e ansiedade. "Obrigado por vir", disse ele, enquanto me ajudava a sentar. "Não tinha como evitar, João." "Precisamos decidir o que vamos fazer", respondi, encarando-o diretamente. Conversamos por horas. João foi honesto sobre seus medos e dúvidas, mas deixou claro que queria tentar construir algo comigo, apesar de tudo o que havíamos perdido no processo. Naquela noite, me mudei para a casa dele. Os primeiros dias foram estranhos, como caminhar sobre um terreno instável. Mas, aos poucos, começamos a encontrar uma rotina. Não era perfeito, e o peso das nossas decisões continuava lá, mas estávamos dispostos a enfrentá-lo juntos. Uma tarde, enquanto estávamos em casa, a campainha tocou. João foi atender, e, ao voltar, sua expressão estava tensa. "É o Rafael", disse ele em voz baixa. O mundo pareceu parar por um momento. Levantei-me, sentindo as pernas tremerem, e fui até o corredor. Rafael estava ali, com um olhar que misturava dor e determinação. "Precisamos conversar, Sofia", disse ele. João, entendendo que aquela conversa não era para ele, se retirou discretamente. Rafael e eu nos sentamos na sala, e ele começou a falar. "Não consigo parar de pensar no que aconteceu, no que você disse. Quero saber se algum dia fui suficiente para você ou se sempre estive competindo com algo que não podia ver." Suas palavras me destruíram por dentro. Expliquei que não era sobre ele, que o que tinha acontecido era uma mistura de circunstâncias e decisões erradas que eu não conseguia justificar. "Só quero que saiba que te perdoo, mas não posso voltar a confiar em você", disse ele finalmente. Quando Rafael foi embora, senti como se uma parte de mim tivesse ficado para trás com ele. Sabia que nunca poderia apagar o dano que havia causado. Viver com João não foi fácil. Embora nossa conexão permanecesse forte, as dúvidas e os remorsos eram constantes. Sabíamos que havíamos construído nossa relação sobre as ruínas de algo que antes era bonito, e isso deixava cicatrizes que não podiam ser apagadas. Com o tempo, aprendi a aceitar meus erros e a conviver com eles.
Sabia que meu caminho não era perfeito, mas também entendia que cada dia era uma oportunidade de ser melhor, de tomar decisões que refletissem a pessoa que eu queria me tornar. Certa noite, enquanto João e eu jantávamos, ele recebeu uma ligação que o deixou pálido. Quem era? Perguntei, preocupada. Ele me olhou, e pela primeira vez em muito tempo, vi medo em seus olhos. É algo do meu passado, algo que nunca te contei. Suas palavras deixaram no ar uma sensação de intriga e tensão que não pude ignorar. Sabia que, embora tivéssemos superado muitas coisas, ainda existiam segredos que poderiam mudar tudo. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.